Capítulo 20. Mas aconteceu que o pequeno príncipe, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu, enfim, uma estrada, e as estradas vão todas em direção aos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim cheio de rosas. Bom dia, disseram as rosas. Ele as contemplou. Eram todas iguais à sua flor. Quem sois? Perguntou ele espantado. Somos as rosas, responderam elas. Ah! Exclamou o príncipezinho, e ele se sentiu profundamente infeliz. Sua flor lhe havia dito que ela era a única de sua espécie em todo o universo. E eis que havia 5.000 iguaizinhas num só jardim. Ela teria se envergonhado, pensou ele, se visse isto. Começaria a tossir, simularia morrer para escapar ao ridículo, e eu seria obrigado a fingir que cuidava dela, porque senão, só para me humilhar, ela seria bem capaz de morrer de verdade. Depois refletiu ainda. Eu me julgava rico por ter uma flor única, e possuo apenas uma rosa comum, uma rosa e 3 vulcões que não passam do meu joelho, estando um talvez extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito poderoso. E deitado na relva, ele chorou. Capítulo 21. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu educadamente o pequeno príncipe que, olhando à sua volta, nada viu. Eu estou aqui, disse a voz debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs ele. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo. Não me cativaram ainda, disse a raposa. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Mas após refletir, acrescentou. Que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o pequeno príncipe. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É assustador. Criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipe. Eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti, e tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o pequeno príncipe. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa aqui na terra. Oh, não, não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Oh, que bom! E galinhas? Também não. Ah, nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa retomou seu raciocínio. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem, e todos os homens também. Isso me incomoda um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. Os teus me chamarão para fora da toca, como se fosse música. E depois, olha, vês, lá longe, os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim não vale nada. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma.
Isso é triste. Mas tu tens cabelos dourados. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará com que eu me lembre de ti, e eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e observou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Eu até gostaria, disse o príncipezinho, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. E que é preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Mas cada dia te sentarás um pouco mais perto. No dia seguinte, o príncipe voltou. Teria sido melhor se voltasse à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar meu coração. É preciso que haja um ritual. Que é um ritual? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora diferente das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, adotam um ritual. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. Então, para mim, a quinta-feira é um dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem em qualquer dia, os dias seriam todos iguais, e eu nunca teria férias. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse: Ah, eu vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse. Quis, disse a raposa. Mas tu vais chorar, disse ele. Vou, disse a raposa. Então não terás ganho nada. Terei sim, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou: Vai rever as rosas, assim compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus, e eu te presentearei com um segredo. O pequeno príncipe foi rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes ninguém. Sois como era minha raposa. Era uma raposa igual a 100.000 outras, mas eu a tornei minha amiga, e agora ela é única no mundo. E as rosas ficaram desapontadas. Sois belas, mas vazias, continuou ele. Não se pode morrer por vós. Um passante qualquer, sem dúvida, pensaria que a minha rosa se parece convosco. Ela sozinha é, porém, mais importante que todas vós, pois foi ela quem eu reguei. Foi ela quem pus sob a redoma de vidro. Foi ela quem abriguei com o paravento. Foi nela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi ela quem eu escutei queixar-se ou gabar-se, ou mesmo calar-se algumas vezes, já que ela é a minha rosa. E voltou então a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o príncipezinho para não se esquecer. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que a fez tão importante.
Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu ele para não esquecer. Os homens esqueceram essa verdade, disse ainda a raposa. Mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho para não esquecer. Capítulo 22. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, respondeu o manobreiro. Que fazes aqui? Perguntou-lhe o príncipezinho. Eu separo os passageiros em blocos de 1000, disse o manobreiro. Despacho os trens que as carregam, ora para a direita, ora para a esquerda. E um trem iluminado, roncando como um trovão, fez tremer a cabine do manobreiro. Eles estão com muita pressa, disse o pequeno príncipe. O que é que estão procurando? Nem o homem da locomotiva sabe, disse o manobreiro. E apitou, vindo em sentido inverso, um outro trem iluminado. Já estão de volta? Perguntou o príncipe. Não, não são os mesmos, disse o manobreiro. É uma troca. E não estavam contentes onde estavam? Nunca estamos contentes onde estamos, disse o manobreiro. E o apito de um terceiro trem iluminado soou. Estão correndo atrás dos primeiros viajantes? Perguntou o pequeno príncipe. Não correm atrás de nada, disse o manobreiro. Estão dormindo lá dentro ou bocejando. Apenas as crianças apertam seus narizes contra as vidraças. Só as crianças sabem o que procuram, disse o príncipezinho. Perdem tempo com uma boneca de pano e a boneca se torna muito importante e choram quando ela lhes é tomada. Sim, elas são felizes, disse o manobreiro. Capítulo 23. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de pílulas especiais que saciavam a sede. Toma-se uma por semana e não é mais preciso beber. Por que vendes isso? Perguntou o príncipezinho. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Os peritos calcularam. A gente ganha 53 minutos por semana. Ah, e o que se faz com esses 53 minutos? O que a gente quiser. Pensou o pequeno príncipe, se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando calmamente em direção a uma fonte. Capítulo 24. Estávamos no 8º dia de minha pane no deserto. Justamente quando bebi a última gota da minha reserva de água, foi que ouvi a história do vendedor. Ah, disse eu ao pequeno príncipe, são bem bonitas as tuas lembranças, mas eu não consertei ainda meu avião. Não tenho mais nada para beber, e eu também seria feliz se pudesse ir caminhando calmamente em direção a uma fonte. Minha amiga raposa me disse, meu caro, não se trata mais da raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não compreendeu meu raciocínio e respondeu, é bom ter tido um amigo, mesmo se a gente vai morrer. Eu estou muito contente de ter tido uma raposa como amiga. Ele não pode avaliar o perigo, pensei. Não tem nunca fome ou sede, um raio de sol lhe basta. Mas ele me olhou e respondeu ao meu pensamento. Tenho sede também. Procuremos um poço. Eu fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto. No entanto, pusemo-nos a caminho. Já tínhamos andado horas em silêncio quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as apreciava como num sonho, porque a sede me tornara febril. As palavras do pequeno príncipe ressoavam na minha memória. Tu tens sede também? Perguntei-lhe. Mas ele não respondeu à minha pergunta. Disse apenas, a água pode também ser boa para o coração. Não entendi sua resposta e me calei. Eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado. Sentou-se. Sentei-me junto dele. E após uma pausa ele ainda disse, as estrelas são belas por causa de uma flor que não se pode ver.
Eu respondi: é verdade. E mantendo-me em silêncio, fixei os olhos nas ondulações da areia iluminada pela lua. O deserto é belo, acrescentou. E era verdade, eu sempre amei o deserto. A gente se senta numa duna de areia, não vê nada, não escuta nada. De repente, alguma coisa irradia no silêncio. O que torna belo o deserto, disse o príncipezinho, é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender de repente essa misteriosa irradiação da areia. Quando eu era pequeno, morava numa casa antiga, e diziam as lendas que ali fora enterrado um tesouro. Ninguém jamais conseguiu descobri-lo, nem talvez o tenha procurado, mas isto encantava a todos. Minha casa escondia um tesouro no fundo do seu coração. Sim, respondi-lhe. Quer seja a casa, as estrelas ou o deserto, o que os torna belo é invisível. Estou contente, disse ele, que estejas de acordo com a minha raposa. Como o príncipezinho adormecesse, tomei-o nos braços e prossegui a caminhada. Estava emocionado e tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia-me mesmo não haver na terra nada mais frágil. Observava a luz da lua, aquele rosto pálido, seus olhos fechados, suas mechas de cabelo que se agitavam com o vento, e pensava: o que eu vejo não passa de uma casca. O mais importante é invisível. Como seus lábios entreabertos esboçassem um sorriso, pensei ainda: o que tanto me comove nesse príncipe adormecido é sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lamparina, mesmo quando ele dorme. E eu então o sentia ainda mais frágil. É preciso proteger a chama com cuidado. Um simples sopro pode apagá-la. Continuando a caminhada, eu descobri o poço ao raiar do dia. Capítulo 25. Os homens, disse o pequeno príncipe, embarcam nos trens, mas já não sabem mais o que procuram. Então eles se agitam sem saber para onde ir. E acrescentou: e isso não leva a nada. O poço a que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços do Saara. Os poços do Saara são simples buracos na areia. Aquele parecia um poço de aldeia. Mas não havia ali aldeia alguma, e eu pensava estar sonhando. É estranho, disse eu ao príncipezinho. Tudo está preparado, a roldana, o balde e a corda. Ele riu, pegou a corda e fez girar a roldana, e a roldana gemeu como geme um velho catavento. Tu escutas? Disse o pequeno príncipe. Estamos acordando o poço. Ele canta. Eu não queria que ele fizesse nenhum esforço. Deixe que eu puxe, disse eu. É muito pesado para ti. Lentamente içei o balde e com cuidado o coloquei na borda do poço. O canto da roldana ainda permanecia nos meus ouvidos, e na água ainda trêmula eu podia ver o reflexo do sol. Tenho sede dessa água, disse o príncipezinho. Dá-me de beber. E eu compreendi o que ele havia buscado. Levantei o balde até a sua boca. Ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Essa água era muito mais que um alimento. Nascera da caminhada sob as estrelas, do canto da roldana e do esforço do meu braço. Era boa para o coração, como um presente. Quando eu era pequeno, as luzes da árvore de Natal, a música da missa da meia-noite e a doçura dos sorrisos se refletiam nos presentes que eu ganhava. Os homens do teu planeta, disse o pequeno príncipe, cultivam 5.000 rosas num mesmo jardim e não encontram o que procuram. É verdade, respondi. E, no entanto, o que eles procuram poderia ser encontrado numa só rosa ou num pouco de água. É verdade. E o príncipezinho acrescentou: mas os olhos são cegos, é preciso ver com o coração. Eu tinha bebido e respirava normalmente. Ao amanhecer, a areia é cor de mel, e a cor de mel também me fazia feliz. Por que então eu estava triste? É preciso que cumpras a tua promessa.
disse baixinho o pequeno príncipe, que estava de novo sentado junto de mim. Que promessa? Tu sabes, a mordaça do meu carneiro. Eu sou responsável por aquela flor. Tirei do bolso os meus esboços de desenho. O príncipezinho os viu e disse rindo: Teus baobás parecem repolhos. Eu que caprichara tanto nos meus baobás. Tua raposa, as orelhas dela parecem chifres e são compridas demais. Ele riu outra vez. Tu és injusto, meu caro. Eu só sabia desenhar jiboias abertas e fechadas. Não faz mal, disse ele. As crianças entendem. Rabisquei então uma pequena mordaça, mas ao entregá-la senti um aperto no coração. Tu tens planos que eu desconheço. Ele não me respondeu, mas disse: Lembra-te da minha chegada na terra? Será amanhã o aniversário. Depois, após um silêncio, acrescentou: Eu caí pertinho daqui. E enrubesceu, e de novo, sem compreender porquê, eu sentia uma estranha tristeza. Entretanto, ocorreu-me perguntar: Então não foi por acaso que vagavas sozinho quando te encontrei há 8 dias, a milhas e milhas de qualquer região habitada? Estava retornando ao local onde chegaste? Ele enrubesceu novamente, e eu acrescentei hesitando: Talvez por causa do aniversário? O príncipezinho ficou mais vermelho, não respondia nunca às perguntas, mas quando a gente enrubesce é o mesmo que dizer sim, não é verdade? Ah, disse-lhe eu tenho medo. Mas ele me respondeu: Tu deves agora trabalhar, voltar para o teu aparelho. Espero-te aqui. Volte amanhã de noite. Mas eu não estava seguro. Lembrava-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar. Capítulo 26. Havia ao lado do poço a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho no dia seguinte, vi de longe o meu pequeno príncipe sentado no alto, com as pernas balançando, e eu escutei dizer: Tu não te lembras então? Não foi bem esse o lugar. Uma outra voz lhe respondeu, porque ele replicou em seguida: Não, não estou enganado. O dia é este. Mas não é este o lugar. Prosseguiu em direção ao muro. Não enxergava nem ouvia ninguém a não ser ele. No entanto, o príncipezinho replicou novamente: Está bem, tu verás na areia onde começam as marcas dos meus passos. Basta me esperar. Estarei lá esta noite. Estava a 20 metros do muro e continuava a não ver nada. O pequeno príncipe disse ainda após um silêncio: O teu veneno é do bom? Estás certa de que eu não vou sofrer por muito tempo? Parei o coração apertado, ainda sem compreender nada. Agora, vai-te embora, disse ele. Eu quero descer. Então, baixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava erguida para o príncipezinho uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam em 30 segundos. Rapidamente procurei o revólver no bolso, mas percebendo o barulho, a serpente deslizou pela areia, como um esguicho de água que de repente seca, e vagarosamente se enfiou entre as pedras com um leve tinir metálico. Cheguei ao muro a tempo de segurar nos braços o meu caro príncipe, pálido como a neve. Que história é essa? Tu conversas agora com as serpentes? Afrouxei o nó do lenço dourado que ele sempre usava no pescoço. Molhei sua testa, dei-lhe de beber. E agora não ousava perguntar-lhe mais nada. Olhou-me seriamente e abraçou o meu pescoço. Sentia o seu coração bater de encontro ao meu, como de um pássaro morrendo, atingido por um tiro. E ele me disse: Estou contente de teres consertado o defeito de tua máquina. Vais poder voltar para casa. Como soubeste? Eu vinha justamente avisar-lhe, contra todas as expectativas, eu havia conseguido realizar o concerto. Ele não respondeu à minha pergunta, mas acrescentou: Eu também volto hoje para casa. Depois, tristonho, disse: É bem mais longe.
É bem mais difícil. Eu percebia claramente que algo de extraordinário se passava. Apertava-o nos braços como se fosse uma criancinha, mas tinha a impressão de que ele ia deslizando no abismo, sem que eu nada pudesse fazer para detê-lo. Seu olhar estava sério, vagando no além. Tem o teu carneiro, e a caixa para o carneiro, e a mordaça. E ele sorriu com tristeza. Esperei muito tempo. Sentia que seu corpo aos poucos se reaquecia. Meu caro, tu tiveste medo. É claro que tivera, mas ele sorriu docemente. Terei mais medo ainda esta noite. O sentimento do irremediável me fez gelar de novo, e eu compreendi que não poderia suportar a ideia de nunca mais escutar esse riso. Ele era para mim como uma fonte no deserto. Meu caro, eu quero ainda escutar o teu riso. Mas ele me disse: faz já 1 ano esta noite. Minha estrela estará exatamente sobre o lugar onde cheguei no ano passado. Meu caro, essa história de serpente, de encontro marcado, de estrela, não passa de um pesadelo, não é mesmo? Mas ele não respondeu à minha pergunta e disse: o que é importante não se vê. Sim, eu sei. É como a flor. Se tu amas uma flor que se acha numa estrela, é bom de noite olhar o céu. Todas as estrelas estão floridas. É verdade. É como a água. Aquela que me deste para beber parecia música, por causa da roldana e da corda. Lembra-te como era boa? Sim, lembro-me. À noite, tu olharás as estrelas. Aquela onde eu moro é muito pequena para que eu possa te mostrar. É melhor assim. Minha estrela será para ti qualquer uma das estrelas. Assim gostarás de olhar todas elas. Serão todas tuas amigas. E também eu te darei um presente. Ele riu outra vez. Ah, meu caro, meu querido amigo, como eu gosto de ouvir esse riso. Pois é ele o meu presente. Será como a água. Que queres dizer? As pessoas veem estrelas de maneira diferente. Para aqueles que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes. Para os sábios, elas são problemas. Para o empresário, eram ouro. Mas todas essas estrelas se calam. Tu, porém, terás estrelas como ninguém nunca esteve. Que queres dizer? Quando olhares o céu de noite, eu estarei habitando uma delas. De lá estarei rindo. Então será para ti como se todas as estrelas rissem. Desta forma, tu, e somente tu, terás estrelas que sabem rir. E ele riu mais uma vez. E quando estiveres consolado, a gente sempre se consola. Tu ficarás contente por me teres conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo. E às vezes abrirás tua janela apenas pelo simples prazer. E teus amigos ficarão espantados de ver-te rir olhando o céu. E tu explicarás então: sim, as estrelas, elas sempre me fazem rir. E eles te julgarão louco. Será como uma peça que te prego. E riu de novo. Será como se eu te houvesse dado, em vez de estrelas, montes de pequenos guizos que sabem rir. E riu de novo. Depois ficou sério. Esta noite, por favor, não venhas. Eu não te deixarei. Eu parecerei estar sofrendo. Parecerei estar morrendo. É assim. Não venhas ver, não vale a pena. Eu não te abandonarei. Mas ele estava preocupado. Se eu te peço isto, é também por causa da serpente. As serpentes são más, podem morder apenas por prazer. Eu não te abandonarei. Mas uma coisa o tranquilizou. É verdade que elas não têm veneno para uma segunda mordida. Naquela noite eu não o vi partir. Saiu sem fazer barulho. Quando consegui alcançá-lo, ele caminhava decidido, num passo rápido. Disse-me apenas: ah, aí estás! E segurou minha mão, mas preocupou-se de novo. Fizeste mal,
Tu sofrerás. Eu parecerei estar morto e isso não será verdade. Eu me calara. Tu compreendes, é muito longe. Eu não posso carregar este corpo, é muito pesado. Continuava calado. Mas será como uma velha concha abandonada. Não tem nada de triste numa velha concha. Fiquei mudo. Perdeu um pouco da coragem, mas fez ainda um esforço. Serás lindo, sabe? Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão como poços com uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. E eu continuava mudo. Será tão divertido, tu terás 500 milhões de guizos, e eu terei 500 milhões de fontes. E ele também se calou. Começou a chorar. É aqui, deixe-me ficar só. E sentou-se porque tinha medo, e disse ainda: Tu sabes, a minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua, e tem apenas 4 pequenos espinhos para defendê-la do mundo. E eu me sentei também, pois não conseguia mais ficar de pé. Ele disse: Pronto, é isso. Hesitou ainda um pouco, depois levantou-se. Deu um passo, e eu não podia mover-me. Houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna. Permaneceu por um instante imóvel. Não gritou. Tombou devagarinho como tomba uma árvore. Nem fez sequer um barulho por causa da areia. Capítulo 27. E agora já se passaram 6 anos. Jamais contara esta história. Os companheiros que me encontraram quando voltei ficaram contentes de me ver são e salvo. Eu estava triste, mas lhes dizia: é o cansaço. Agora já me conformei um pouco, mas não completamente. Tenho certeza que ele voltou ao seu planeta, pois ao raiar do dia, não encontrei o seu corpo. Não era um corpo tão pesado assim. E gosto à noite de escutar as estrelas. É como ouvir 500 milhões de guizos. Mas eis que acontece uma coisa extraordinária. Na mordaça que desenhei para o pequeno príncipe, esqueci de juntar a correia de couro. Ele não poderá jamais prendê-la no carneiro. E então eu pergunto: o que terá acontecido no seu planeta? Talvez o carneiro tenha comido a flor. Às vezes penso: certamente não, o príncipezinho guarda sua flor todas as noites na redoma de vidro e vigia atentamente o seu carneiro. Então eu me sinto feliz, e todas as estrelas riem docemente. Ou penso: às vezes a gente se distrai, e isso basta. Uma noite ele esqueceu de colocar a redoma de vidro, ou o carneiro saiu de mansinho no meio da noite, sem que fosse notado. E todos os guizos então se transformam em lágrimas. Eis aí um grande mistério. Para vocês que também amam o Pequeno Príncipe, como para mim, todo o universo fica diferente se em algum lugar, que não sabemos onde, um carneiro que não conhecemos comeu ou não uma rosa. Olhem o céu. Perguntem a si mesmo: o carneiro terá ou não comido a flor? E verão como tudo fica diferente. Nenhuma pessoa grande jamais entenderá que isso possa ter tanta importância. Esta é para mim a mais bela e a mais triste paisagem do mundo. É a mesma da página anterior, mas desenhei-a de novo para mostrá-la bem. Foi aqui que o pequeno príncipe apareceu na terra e depois desapareceu. Olhem atentamente esta paisagem para que estejam certos de reconhecê-la se um dia viajarem pela África através do deserto. E se passarem por ali, eu lhes peço que não tenham pressa e esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se de repente um menino vem ao encontro de vocês, se ele ri, se ele tem cabelos dourados, se não responde quando é perguntado, adivinharão quem ele é. Façam-me então o favor, não me deixem tão triste. Escrevam-me depressa dizendo que ele voltou.